Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News. Aqui, você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. O futebol brasileiro está vivendo um momento muito peculiar no mercado de transferências, especialmente quando falamos do Botafogo e sua tentativa de trazer nomes de peso para reforçar o elenco. O alvo da vez foi o atacante português Jota Silva, jogador que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e que chamou a atenção do Glorioso na última janela. O clube carioca demonstrou força financeira e ousadia ao apresentar uma proposta bastante robusta, nada menos que 19 milhões de euros, um valor que, convertido, chega a impressionantes 120,5 milhões de reais. E não para por aí, pois o contrato ainda previa bônus adicionais que poderiam elevar a quantia total para a casa dos 23 milhões de euros, aproximadamente 145,9 milhões de reais. Apesar do investimento agressivo, o Nottingham Forest não se convenceu, preferiu recusar e manteve o jogador em seu elenco, mostrando que acredita no potencial do atacante. Essa postura do clube inglês reforça uma realidade atual. O mercado europeu, mesmo diante de ofertas milionárias, muitas vezes prefere manter jogadores estratégicos, seja por planos esportivos, seja pelo entendimento de que, em um futuro próximo, pode faturar ainda mais. Para o Botafogo, fica aquele gostinho amargo de quase ter conseguido, mas não levou. A movimentação do Botafogo não foi um caso isolado, afinal o clube de General Severiano está cada vez mais presente no radar internacional, tanto comprando quanto sendo abordado em negócios com grandes equipes do exterior. A tentativa de trazer Jota Silva demonstra não apenas poderio financeiro, mas também um planejamento claro de buscar peças que possam elevar o nível técnico da equipe e garantir um desempenho sólido nas competições nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, essa negociação mostra o quanto o futebol brasileiro vem se reposicionando no cenário global, principalmente após a entrada de investidores e a transformação de clubes em SAFs. O Botafogo, sob a gestão de John Textor, não tem medo de abrir a carteira e disputar de igual para igual com times europeus por jogadores de ponta, o que há poucos anos seria quase impensável. Mesmo sem ter fechado com Jota Silva, o simples fato de ter chegado tão perto e com uma proposta considerada séria por todos os envolvidos já coloca o Glorioso em uma prateleira diferente. Esse movimento também pressiona rivais brasileiros, que agora olham com mais cuidado para o que acontece no mercado, cientes de que precisam reagir para não ficarem para trás. Outro detalhe interessante dessa história é que o Sporting, de Portugal, também entrou na briga por Jota Silva, mostrando que o atacante não está valorizado apenas no Brasil. O clube lisboeta tinha interesse em contar com o jogador, mas, segundo informações da imprensa portuguesa, o tempo acabou sendo um fator determinante para que a negociação não avançasse. A janela de transferências não deu espaço suficiente para que todas as partes chegassem a um acordo, e, assim, o atacante permaneceu no futebol inglês. Esse cenário é comum quando falamos de negociações de alto nível. Além do valor oferecido, existe toda uma logística burocrática, exames médicos, assinaturas e aprovações que, se não são concluídas a tempo, acabam inviabilizando o desfecho. O fato de Sporting e Botafogo disputarem o mesmo nome também reforça o tamanho da ambição alvinegra, já que estamos falando de um clube português com histórico de revelar talentos e de disputar a Champions League. O Glorioso, portanto, mostra que não quer apenas competir no Brasil, mas se colocar em condições de rivalizar com potências do velho continente, ainda que nesse caso específico tenha ficado só na tentativa. A recusa do Nottingham Forest também abre espaço para entendermos melhor a estratégia dos ingleses. Quando um clube rejeita uma proposta que beira os 150 milhões de reais, é porque existe um planejamento de longo prazo envolvendo o atleta. Jota Silva pode não ser ainda uma estrela consolidada, mas é visto internamente como peça importante dentro de um projeto esportivo. Isso pode significar que ele está nos planos do técnico, ou que o clube acredita que, em pouco tempo, o mercado vai inflacionar ainda mais e o valor de uma possível venda será maior do que o oferecido pelo Botafogo. Além disso, o Forest está em um campeonato altamente competitivo, a Premier League, onde cada detalhe faz diferença e onde jogadores que oferecem alternativas ofensivas são extremamente valorizados. Ou seja, manter Jota Silva pode ser tanto uma decisão esportiva quanto financeira.
Para o Botafogo, fica a frustração, mas também uma mensagem. Se quiser competir por jogadores desse calibre, terá que estar preparado para esbarrar em decisões estratégicas que vão além do dinheiro. Afinal, o mercado europeu não gira apenas em torno de cifras, mas também de objetivos de clubes consolidados. Apesar do insucesso na contratação de Jota Silva, o Botafogo não saiu de mãos abanando na janela. Houve um movimento de negociação envolvendo outros atletas, tanto com o Nottingham Forest quanto com outros clubes. O Glorioso trouxe reforços importantes para o elenco, como o volante Danilo, brasileiro que pode oferecer solidez no meio-campo e dar mais equilíbrio à equipe. Ao mesmo tempo, o próprio Forest acabou se reforçando com jogadores ligados ao futebol brasileiro, como Igor Jesus, John, Jair e Cuiabano. Essa troca de interesses mostra como o futebol brasileiro e inglês estão cada vez mais conectados, não apenas em termos de jogadores indo para a Europa, mas também no movimento inverso. Isso reforça a globalização do futebol e coloca o Botafogo em um papel de destaque, já que não é mais apenas um clube exportador, mas também importador, capaz de trazer nomes que podem fazer a diferença em campo. Ainda que Jota Silva não tenha desembarcado no Rio, os negócios realizados comprovam que existe uma rede de conexões se fortalecendo entre os dois clubes e que pode render frutos em futuras negociações. E é nesse ponto que entra uma nova reviravolta, o interesse do Neom SC, da Arábia Saudita, no atacante português. Segundo o jornal A Bola, o clube saudita está de olho em Jota Silva e pode preparar uma investida nos próximos meses. Esse tipo de interesse mostra como o mercado árabe está cada vez mais agressivo e disposto a investir pesado em jogadores que, em teoria, poderiam continuar a carreira na Europa. A Arábia Saudita vem construindo uma liga altamente atrativa, não apenas em termos financeiros, mas também estruturais, trazendo craques de renome e criando uma vitrine global. Para Jota Silva, esse pode ser um momento de decisão importante: permanecer em um projeto consolidado como o do Nottingham Forest, buscar espaço em uma liga de visibilidade máxima como a Premier League, ou aceitar os milhões oferecidos pelo futebol saudita e se tornar protagonista em uma liga emergente. Para o Botafogo, é um sinal claro de que a concorrência é cada vez maior, e que disputar jogadores no mercado internacional significa enfrentar não apenas clubes europeus, mas também o poder financeiro quase ilimitado do Oriente Médio. Mesmo sem conseguir fechar a contratação de Jota Silva, o Botafogo mostrou que tem ambição e capacidade de negociação em alto nível, algo que poucos clubes brasileiros conseguem demonstrar. A tentativa de contratar o atacante português não se resumiu apenas ao valor financeiro, mas também à estratégia de montar um elenco competitivo, capaz de disputar títulos e se destacar em torneios internacionais. O Glorioso vem construindo um projeto sólido, investindo em jogadores jovens e promissores, mas ao mesmo tempo mantendo a experiência necessária no grupo para equilibrar técnica e maturidade. A recusa do Nottingham Forest serve como aprendizado, pois mostra que o mercado europeu continua sendo altamente seletivo, e que cada negociação exige planejamento, paciência e timing. O fato de clubes de fora, como Sporting e agora Neom SC, estarem de olho no jogador reforça a relevância de Jota Silva e, ao mesmo tempo, a seriedade do Botafogo ao disputar jogadores que são considerados talentos globais. A projeção do clube carioca no cenário internacional aumenta, e cada tentativa, mesmo que frustrada, ajuda a consolidar sua imagem como um time que não apenas participa do mercado, mas disputa de forma ativa e ousada, posicionando-se entre os grandes compradores de futebol mundial. O interesse do Neom SC, da Arábia Saudita, por Jota Silva é um indicativo claro de como o futebol global mudou nos últimos anos. Antes, países do Oriente Médio tinham atuação limitada no mercado, focando apenas em atletas consagrados que estavam no fim de carreira. Hoje, a estratégia é diferente, busca-se jovens promissores e talentos emergentes, oferecendo contratos milionários e condições de destaque para que eles se tornem protagonistas. Essa mudança impacta diretamente clubes como o Botafogo, que precisa competir não apenas com equipes europeias tradicionais, mas também com essas novas potências financeiras. O desafio para o Glorioso é encontrar equilíbrio entre a capacidade de investir e a necessidade de formar um elenco competitivo para o dia a dia do Brasileirão e da Copa do Brasil. Cada negociação agora envolve múltiplos fatores: valor do passe, potencial de valorização,
interesse do jogador, estratégia do clube vendedor e concorrência de outras ligas. O cenário se torna ainda mais complexo quando observamos que jogadores como Jota Silva estão no radar de múltiplas equipes, o que aumenta a pressão sobre qualquer tentativa de transferência. Mesmo com a não concretização do negócio, a movimentação do Botafogo reforça a importância de planejamento estratégico e inteligência esportiva. Contratar jogadores de alto nível exige muito mais do que dinheiro. É preciso entender perfil, adaptabilidade, condição física, vontade de se integrar ao elenco e até mesmo questões pessoais do atleta. Jota Silva, apesar de não ter vindo, serve como exemplo de como o clube está se posicionando para disputar nomes globais e se consolidar como um time visionário. A aquisição do volante Danilo, que chegou junto com a negociação, é uma prova de que o planejamento não parou. Reforços chegaram para fortalecer posições-chave, mostrando que mesmo quando uma transferência não se concretiza, é possível transformar a situação em oportunidade. O Botafogo ainda deve observar atentamente o desenvolvimento de Jota Silva, pois o mercado é dinâmico, e jogadores recusados hoje podem se tornar alvos novamente amanhã, dependendo de desempenho, valorização e estratégia dos clubes. A experiência adquirida nesta janela certamente servirá como aprendizado para futuras negociações. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O Nottingham Forest, ao recusar a proposta, deixa claro que cada decisão no futebol moderno envolve múltiplas camadas de análise, incluindo projeções financeiras, avaliação técnica e planejamento de longo prazo. Para o Botafogo, é importante compreender essa complexidade e se preparar para disputas ainda mais acirradas em próximas janelas. A tentativa por Jota Silva mostrou que o clube está disposto a ousar, investir e correr riscos, algo que nem todos os times brasileiros têm coragem de fazer. Além disso, a visibilidade adquirida com essas negociações ajuda na construção de imagem internacional do clube, atraindo a atenção de outros jogadores, investidores e parceiros comerciais. Mesmo sem o atacante português, o Glorioso sai fortalecido em experiência, visibilidade e reputação, fatores que podem facilitar futuras contratações e negócios estratégicos. Esse aprendizado é fundamental, pois no futebol globalizado atual, saber competir no mercado internacional é quase tão importante quanto vencer em campo. Cada tentativa, cada proposta, cada negociação não concretizada é uma peça de experiência que, acumulada, torna o clube mais preparado para decisões futuras. Ao mesmo tempo, o cenário mostra que a disputa por jogadores talentosos está cada vez mais acirrada e diversificada. Não se trata apenas de clubes europeus tradicionais, mas também de novas ligas com grande poder econômico, como a saudita, chinesa e norte-americana. O Botafogo precisará equilibrar suas finanças, seu elenco e sua estratégia de marketing para seguir competitivo diante de concorrentes que podem oferecer salários e bônus fora da realidade brasileira. A movimentação em torno de Jota Silva evidencia como o futebol brasileiro deixou de ser um mercado isolado e passou a participar de uma arena global, onde cada investimento precisa ser estudado com cuidado e cada proposta analisada sob múltiplos ângulos. Para os torcedores, essa realidade traz expectativa e ansiedade. Saber que o clube está tentando reforços de ponta aumenta a esperança de grandes conquistas, mas também impõe paciência, já que nem todas as tentativas serão bem-sucedidas. A mensagem final é clara: o Botafogo está no jogo global, e aprender a jogar nesse mercado é tão importante quanto jogar dentro das quatro linhas. A experiência acumulada nesta janela de transferências também reforça a importância do planejamento de longo prazo. O Botafogo mostrou que é capaz de identificar talentos, negociar com clubes estrangeiros e, mesmo diante de recusas, transformar situações em oportunidades de reforço para o elenco. A chegada de Danilo e a integração de outros atletas demonstram que a estratégia não se limita a um único jogador, mas a um conjunto de decisões pensadas para fortalecer o time em várias frentes. Além disso, a atenção a jogadores que despertam interesse de clubes internacionais permite ao Glorioso avaliar o mercado de forma precisa, entendendo onde há espaço para investimento e onde é necessário recuar. O caso Jota Silva, portanto, se torna emblemático, mostra os desafios,
os riscos e, ao mesmo tempo, as oportunidades que surgem quando um clube brasileiro decide atuar de forma ousada e estratégica no cenário global. Para o torcedor, resta acompanhar cada passo, entender que nem todo investimento resulta em acerto imediato, mas que a persistência e a visão de futuro são o que definirão a trajetória do Botafogo nos próximos anos. Por fim, a situação de J. Silva evidencia como o futebol moderno exige inteligência, planejamento e coragem. O Botafogo, mesmo sem concluir a contratação, mostrou que está disposto a enfrentar desafios globais, disputar jogadores cobiçados e consolidar sua imagem internacional. A tentativa de contratar o atacante português e o interesse do Neon SC reforçam a ideia de que a concorrência é acirrada, mas também que o clube está aprendendo a competir nesse mercado de alto nível. Cada movimento, cada proposta, cada negociação não concretizada serve como aprendizado e reforça a capacidade do Glorioso de atuar de forma estratégica. O mercado de transferências tornou-se tão importante quanto o campo, e entender essa dinâmica é essencial para que o Botafogo se estabeleça entre os grandes do futebol brasileiro e mundial. Para o torcedor, a mensagem é clara: mesmo sem J. Silva, o clube está no caminho certo, ousando, aprendendo e mostrando que o futuro do Glorioso passa por decisões inteligentes e visão global. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.